Proteína é a hype do momento, fato. Mas, na real, você sabe de verdade por que precisa comer proteína? Ah, pra fazer músculo. Então, galera, vou te contar uma coisa que vai mudar a forma como vocês veem a proteína. Ela é literalmente a estrela do seu corpo, não é exagero. Olha só que loucura. As enzimas que fazem a digestão funcionar? Proteína. Os hormônios que regulam o seu humor, sono, metabolismo? Proteína também. Seus músculos, que permitem abraçar quem você ama? Isso aí você já sabia, proteína. E não para por aí. Lembra do colágeno? Eu particularmente acho que o colágeno é uma proteína antigravitacional. Ela não serve só para deixar a pele mais firme, mas é a principal proteína dos nossos ossos. Então, nesse caso, ela literalmente te ajuda a ficar de pé. E no seu sangue? A hemoglobina, também uma proteína, carrega oxigênio para cada cantinho do corpo, enquanto outras proteínas também trabalham como um Uber molecular, transportando nutrientes para onde precisa. E seu sistema imunológico? Guess what? As imunoglobulinas que combatem vírus, bactérias? Isso mesmo, proteínas. Resumindo, proteína não é só aquele pó que o pessoal da academia toma. É literalmente a base de tudo que te mantém vivo, funcionando e forte. É como se fosse o material de construção universal do seu corpo e quanto melhor a qualidade dessa construção, mais tempo ela dura e melhor ela funciona. Mas já que o papo de proteína faz a gente pensar logo em músculos, vou soltar uma bomba aqui que vai mexer com vocês. Esqueçam essa obsessão com balança. Sério, sério mesmo. O número que aparece ali não diz nada sobre como você está envelhecendo de verdade. Quer saber o que realmente importa? A qualidade e a quantidade dos seus músculos. É isso que determina se você vai envelhecer como um vinho fino ou como, bem, algo que você nem quer imaginar. Agora vem a parte que dói. Depois dos 50 anos, você perde 1% da sua massa muscular por ano. Parece pouco? Espera que tem mais. Você perde 3% da sua força no mesmo período. É como se seu corpo fosse um carro perdendo potência do motor todo ano. E olha que ironia cruel. Enquanto você perde músculo, muita gente ainda é obcecada única e exclusivamente com peso na balança. Mas você sabia que músculo pesa mais que gordura? E que manter sua massa muscular reduz o risco de morte em 30%? Já o excesso de gordura aumenta esse risco em 56%. Ou seja, músculo te protege, gordura te prejudica. E a balança básica, padrão, que a gente tem em casa, não diferencia um e outro. Mas por que músculo é tão importante assim? Porque ele é o melhor amigo metabólico. Músculo queima calorias 24 horas por dia, combate a resistência à insulina, é o seu escudo contra diabetes tipo 2. É literalmente a sua farmácia natural. E tem mais, quando você perde massa muscular, o que a gente chama de sarcopenia, você vira uma pessoa frágil. Sabe aquelas quedas bobas que resultam às vezes em fraturas graves ou a dependência física da terceira idade que ninguém quer ter? É exatamente isso que acontece quando você não cuida dos seus músculos. Mas calma, que eu não vim aqui só pra te assustar. A boa notícia é que isso tem solução. E é mais simples do que você imagina. A receita mágica tem 2 ingredientes: proteína adequada e exercício resistido, ou seja, exercício de força. Ah, Paty, mas peraí, agora você me deixou encucada. Por que eu perco músculo depois dos 50? Para onde ele vai? O grande vilão da história tem nome e sobrenome: resistência anabólica. Parece complicado, mas é simples. Conforme a gente envelhece, o nosso músculo fica meio surdo para os sinais da proteína. É como se você estivesse gritando para ele crescer, mas ele só escuta uns sussurros. Resultado? Mesmo comendo proteína, ele constrói menos músculo novo a partir dos aminoácidos. Ah, detalhe, para quem não sabe, aminoácidos são as pecinhas que se grudam para formar uma proteína. E aí você junta isso com inatividade física, que é praticamente uma epidemia moderna, e pronto. Criou-se a tempestade perfeita para perda muscular. Mas aqui está a mágica da dupla dinâmica: proteína adequada, exercício resistido.
quando você aumenta o aporte proteico, é como se gritasse mais alto para o músculo surdo. E quando você faz exercício de força, você literalmente destampa o ouvido dele, deixando-o super responsivo novamente. É por isso que eu sempre falo, proteína sem exercício é como ter combustível premium num carro parado na garagem. E exercício sem proteína adequada é como acelerar um carro sem combustível. Juntos, aí você vira a Ferrari da longevidade. E olha, o ideal é sim começar novo para construir uma reserva muscular. Quanto mais você tem guardado, melhor você envelhece. Mas, por outro lado, nunca é tarde demais para começar. Tem um estudo que me arrepia toda vez que eu falo dele, porque foi publicado em 1990. Não é nenhuma novidade. E mesmo assim, a implementação na prática ainda está muito longe do ideal. Vou te contar a historinha. Era uma vez, no ano de 1990, uns pesquisadores pegaram homens com mais de 90 anos, todos institucionalizados, ou seja, uma galera que já estava, de certa forma, debilitada, e colocaram numa rotina de treino resistido por apenas 8 semanas. Resultado: ganho de força maior que 100%, aumento de volume muscular em 9%, e a velocidade da caminhada aumentou em 48%. Eu imagino quão feliz esses vovôs devem ter ficado na época. Gente, se funciona aos 90 anos, imagina o que você pode fazer por você agora. E outra, a partir de hoje, desse vídeo, virou uma questão de honra você não deixar mais seu pai, sua mãe, vô, avó passar o dia inteiro sentado vendo TV e trocar o jantar por um lanche de café com leite e pão. Mas é claro que quando o assunto é muito falado, no caso aqui a proteína, acaba gerando também muita polêmica. Uma delas é a quantidade de proteína a ser ingerida diariamente. Sabe aquela recomendação antiga de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso? Esquece. Eu particularmente acho que isso é, sei lá, coisa dos anos 80, quando a gente ainda usava fita cassete. Nos últimos 10 anos, com tecnologias muito mais avançadas, a ciência descobriu que realmente para manter massa muscular, melhorar a composição corporal e promover longevidade, você precisa de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E por que essa variação toda? Simples, depende do seu nível de atividade e objetivos. Por exemplo, você é mais sedentário? Fica ali mais próximo do 1,2. Treina pesado e quer ganhar músculo? Vai para perto dos 2 gramas por quilo de peso por dia. É matemática personalizada. Agora, atenção para um detalhe importante. Se você está acima do peso, não calcula pela balança atual. Usa o seu peso ideal, que é aquele estimado para sua altura e com um percentual em torno de 15%, percentual de gordura, em torno de 15% para homens e de 20% para mulheres. Senão você vai acabar calculando proteína para alimentar a sua gordura e ela não precisa de proteína para crescer. Um exemplo prático. Imagina uma mulher de 80 quilos com 30% de gordura, sobrepeso, né? Então vamos pensar que o peso ideal dela seria uns 65. Ela vai calcular a meta de proteína dela diária para os 65 quilos, não para os 80. Faz sentido, né? E será que existe refeição, o horário ideal para consumir proteína? Existem alguns estudos apontando que até umas 10, 11 horas da manhã a gente tende a absorver melhor a proteína. Mas olha, não perde tempo nem sono por causa disso. Vou ser bem direta com vocês. Distribuir a proteína ao longo do dia ainda é sim uma excelente estratégia. E o que realmente importa é bater a meta no final do dia. Então relaxa, come a sua proteína quando der e foca no que realmente move a agulha, é o total do dia. Agora, um puxão de orelha carinhoso para a galera da academia que fica neurótica com o timing. Essa história de janela anabólica de 30 minutos tem um benefíciozinho sim, mas é muito menor do que vocês imaginam. Já foi provado que o anabolismo, a construção muscular, ela continua rolando por mais de 24 horas após o treino. Então, não precisa correr desesperado com um shake pro vestiário, não. E sobre proteína antes de dormir para evitar perda muscular durante o jejum noturno? Pode ser uma boa estratégia, mas sem exageros, porque a nossa sensibilidade à insulina diminui quando dormimos. Então, não é a melhor hora para bater uma pratada. Uma dose moderada já resolve. Agora chegamos na parte que todo mundo quer saber. Proteína animal versus vegetal. Qual é melhor?
Será que dá para construir músculo só com proteína vegetal? E essa enxurrada de suplementos que o mercado fitness empurra na nossa cara? O que é necessário e o que é só marketing? Gente, com tanta informação contraditória por aí, até eu fico confusa às vezes. É whey, caseína, albumina, proteína vegetal, BCA, creatina. Nossa cabeça vira um laboratório de química quase. E vocês já ouviram falar do High Protein Crave? É um movimento que está bombando e pode mudar completamente a forma como você vê a suplementação. Olha, esse assunto é tão extenso e importante que merece um vídeo inteiro só para ele. Próximo episódio, vou destrinchar cada tipo de proteína, te mostrar o que realmente funciona, o que é furada e como não cair nas pegadinhas do marketing fitness. Se você não quer perder essa bomba de informação que pode economizar seu dinheiro e turbinar seus resultados, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual a sua maior dúvida sobre suplementação, que eu vou responder tudo no próximo vídeo. Até lá, foco no que você aprendeu hoje. Proteína adequada, exercício resistido. Isso é a fórmula da longevidade. Tchau, pessoal!